mais um corte de bubuiá, mais um corte de bubuiá, de bubuiá. A gente vai falar de IBAMA, né? E antes de a gente falar de IBAMA, tem pessoas que ainda nem sabem, né, o que é o órgão, para que ele serve. Você poderia fazer essa introdução pra gente? Então, em princípio, o IBAMA, ele é uma autarquia federal. Uhum. É um órgão público ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Uhum. Na política nacional do meio ambiente, o IBAMA tem uma função que é a de executar a política nacional do meio ambiente, né? De pôr em prática a política nacional do meio ambiente. É importante sempre destacar que nessa função não existe só o IBAMA, existe uma série de outros órgãos. Sim. Mas o IBAMA tem ali o seu escopo de competências. Uhum. E é ali que nós procuramos atuar. Existe uma lei complementar 140 de 2011, que ela delimita as competências dos órgãos federais, estaduais e municipais, porque até então a Constituição Federal ela dizia que tudo era de todos. Sim. Né? E aí foi preciso fazer essa separação. Uhum. Por um lado foi importante, por outro lado eu penso que poderia ser revista hoje já. Uhum. Mas é importante, dentro desse contexto, dizer que o IBAMA é responsável por atividades de cunho federal, né? De abrangência federal. E aí nós vamos ter, por exemplo, as atividades de fiscalização ambiental, que é o carro-chefe do trabalho do IBAMA. O IBAMA é um órgão de fiscalização ambiental. E aí a gente tem algumas áreas e alguns temas que são prioritariamente de responsabilidade federal. Sim. E aí um dos mais importantes é a proteção ambiental das terras indígenas, né? São territórios federais onde há a execução de atividades de uso dos recursos naturais, né? De crimes ambientais, né? E é importante diferenciar o que é crime do que é infração ambiental, né? Então nós vai explicar pra gente. A gente trata das infrações ambientais, né? Sim. E nós procuramos atuar sobre elas. A Lei Complementar 140, ela delimita as nossas competências, mas também ela deixa em aberto a possibilidade de nós atuarmos sobre as competências do Estado e dos municípios. Os municípios e estados não podem atuar sobre a competência federal, mas a União pode atuar sobre a competência deles supletivamente. Então a gente faz uma seleção das nossas competências, daquilo que é mais grave, daquilo que é mais relevante, que é mais impactante para o meio ambiente. E aí nós nos planejamos para atuar sobre essas atividades, né? Seriam... O garimpo ilegal é, assim, digamos, a competência que mais se corresponde àquilo que é a responsabilidade do IBAMA, tanto dentro da terra indígena quanto fora, né? Já o desmatamento, ele é uma infração ambiental que ela é de responsabilidade muito mais do Estado, mas por conta de toda a responsabilidade que o governo federal tem com os compromissos internacionais, então a União, o IBAMA decidiu atuar sobre essa competência, que é uma competência do Estado. Na verdade não é só do Estado, né? Eu queria até fazer um reconhecimento aqui pelo trabalho da SEMA estadual, pelo IPAAN também, né? São instituições que têm ali o seu esforço também para combater o desmatamento, a exploração ilegal de madeira, mas o IBAMA atua também no desmatamento, que é a competência federal, e no desmatamento, que é a competência do Estado. O manejo do pirarucu, ele é, assim, um dos grandes orgulhos do IBAMA. Na década de 90, a espécie do pirarucu, ela sofreu uma queda muito grande na sua incidência, né? Era uma espécie muito predada, muito caçada, e isso fez com que diminuísse bastante, ela entrasse em risco moderado ali, ou risco grave de extinção em algumas regiões. Sim. O IBAMA criou uma portaria de proibição de captura. Sim. Captura, transporte, o tratamento, a guarda, depósito da carne do pirarucu. Numa parte do ano, em 6 meses. Aí, o superintendente do IBAMA à época, ele criou uma outra portaria proibindo
a pesca e captura do pirarucu, utilização no restante do ano. Então isso fez com que o pirarucu se tornasse um peixe proibido no estado do Amazonas durante o ano todo. E ao mesmo tempo criou uma alternativa de uso controlado do pirarucu, que foi o manejo. O manejo ele é baseado no conhecimento tradicional. Os pescadores perceberam que o pirarucu ele sobe a superfície da água para respirar. Sim. De 20 em 20 minutos. E nisso eles conseguem contar a quantidade de pirarucus dentro de um ambiente aquático, através desse mecanismo da respiração do peixe. Uau. E a universidade entrou e sistematizou esse conhecimento. E aí as instituições, inclusive o Instituto Mamirauá, sugeriram ao IBAMA, né, que era possível fazer uma retirada de uma quantidade desse pescado de um determinado ambiente aquático, que não iria impactar, ou haveria um impacto muito pequeno sobre a espécie naquele ambiente. Então o que acontece hoje? As comunidades fazem a contagem do pirarucu de um ano para outro, e para isso tem um curso de contador de pirarucu. E aí eles fazem um relatório para o IBAMA. Aí eles dizem, IBAMA, nós temos aqui nesse lago 1000 pirarucus em idade adulta. Sim. Aí nós emitimos avaliado, né, analisado pelos nossos servidores. Sim. E aí nós emitimos uma autorização de captura de uma cota dessa quantidade, que chega no máximo a 30%. Então os manejadores vão lá e retiram essa cota. Digamos, de 1000 peixes identificados, eles poderiam tirar até 300. Sim. Isso é muito mais do que isso.